Boa tarde, eu sou a professora Shirley Vitorino. Eu trabalho no Centro de Formação Continuada, Crescicom. É um centro ligado à Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, e nós somos da Subsecretaria de Planejamento Educacional, com o professor Fernando Pérez, e a nossa diretora do Crescicom é a professora Márcia. E nós estamos aqui nesse momento para dar início ao CREC Conversa na Rede, e eu agradeço a participação de todas, todos e todes. Agradeço a participação da equipe do Crescicom, que está presente, especialmente as que conduzem conosco essa live de hoje, essa CREC Conversa na Rede, que são as professoras Neuza e a professora Érica. Bom, o nosso convidado é um convidado muito especial, e eu espero que vocês tenham bastante prazer em ouvi-lo, como nós já tivemos hoje num teste pela manhã, já tivemos uma palhinha. O nosso convidado de hoje é o Serjão Prole Preta, como ele gosta de ser chamado. Olha ele aí. Tudo bem? Tudo ótimo, então, tudo bem. É o Serjão Prole Preta. O Serjão, ele tem muitas qualidades, né? Muitos predicados. Ele é compositor, ele é poeta, ele é professor, ele é formado em teologia, ele é psicólogo. Nossa Senhora, quanta coisa, não é verdade? Já fiquei cansado. E nós vamos, assim, ter uma conversa bastante agradável, né? E a partir dos projetos que ele desenvolve como professor, como poeta, como compositor. Então, a ideia é que a gente converse, eu vou fazer algumas perguntas como de praxe, e aí ele vai desenvolvendo, né, e traçando, né, os percursos da sua trajetória muito linda, né, pela poética. O título da fala dele é Serjão Prole Preta, mandando a letra. Então, Serjão, é com você. A letra está com você. Opa, obrigado. Bom, quero desejar assim, uma ótima tarde a todos, né? A Shirley, a Neuza, a Érica, enfim, e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bem, para começar essa história, e já que eu pensei assim no Crescicom e tal, vou falar de poesia que transforma, mais adiante vou estar falando com vocês, eu lembrei de uma poesia que eu gosto muito, queria começar lendo ela, né? Já que eu estou falando aqui para professores também, e alunos, né? Porque a gente, na vida, é sempre aluno, a gente está sempre aprendendo. Então, vou ler uma poesia do Bertolt Brecht, que é Elogio ao Aprendizado. Tá bom? Para a gente abrir. Ótimo. De Bertolt Brecht, Elogio ao Aprendizado. Aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece. É preciso saber tudo. Você tem que assumir o comando. Aprenda homem no asilo, aprenda homem na prisão, aprenda mulher na cozinha, aprenda ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre o livro, é uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, camarada. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos. O que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta. É você que vai pagar. Ponha o dedo sobre cada item. Pergunte, o que é isso? Você tem que assumir o comando. Lindíssimo. Esse poema Bertolt Brecht. Né? Amo porque fala de aprendizagem, fala de luta, fala de realidade social, fala de participação ativa. Eu acho que isso tem muito a ver, tem tudo a ver com a minha cara, com o meu jeito, enfim, e é por aí. Serjão, você, né, a gente vai ter a oportunidade de ter uma palhinha, né, das suas composições. E tem uma música sua que fala assim: seu papo é torto, o meu é reto. Então, essa conversa, na verdade, eu acho que ela vai ser assim, por várias nuances, né?
retas e tortas, porque a gente vai falar de uma trajetória sua de trabalho, e eu queria começar pedindo que você nos dissesse como que surgiu esse nome, Serjão Prole Preta. De onde vem? Qual é a sua motivação? Ah, legal. Essa história é um pouquinho longa, eu vou tentar encurtar. Na verdade, na minha fase de infância, meu sonho de criança, né, era ser cantor e compositor. Quando você pergunta para a criança, eu quero ser bombeiro, quero ser médico. Eu queria ser cantor e compositor. Mas era difícil essa história, né? Enfim. E aí, depois, a idade passou, a coisa começou a acontecer para mim. E aí, eu montei uma banda, e o nome da banda ia ser Alma Carioca. Alma pela alegria do carioca, o swing, aquela coisa alegre e tal. E aí eu descobri que tinha uma banda chamada Alma Carioca, em Búzios. Aí eu falei assim, pô, não dá para ser Alma Carioca. Qual vai ser minha banda? É uma banda de black music. Qual vai ser o nome da banda? E tal. E aí, eu tenho uma música, que hoje eu falo que essa música me define, chamada Prole Preta. E eu procurando o nome da banda, eu falei, pô, peraí. Prole Preta tem tudo a ver, que é o que eu canto, é o que eu falo, né? E esse jogo de palavra, né? Esse quase quebra, trava-língua, né? Prole Preta. E eu costumo dizer que o Brasil é um país de prole preta. A palavra prole sugere, claro, descendência preta. Tem a ver com a minha luta na questão racial. Como também é a palavra que sugere, né, o proletariado, que é o trabalhador simples. Eu canto muito isso nas minhas letras, eu falo disso, falo de amor também, mas não tem jeito, eu tenho um olhar muito forte para o social, sempre tive, desde pequeno. Então o nome Prole Preta surgiu assim. Eu estava querendo fazer uma música, né, que falasse da identidade negra e que falasse de cabelo, porque cabelo, para nós negros, sempre foi uma coisa muito delicada. Eu lembro que na escola, no tempo de colégio, já que estou falando com educadores aqui, poxa, dificilmente eu usaria um cabelo assim, porque naquele tempo de moleque, se eu usasse cabelo mais solto, iam falar que, pô, bombril, pichain, né, cabelo ruim. E aí hoje em dia eu tenho que falar, né, poxa, meu cabelo não é ruim, nunca fez mal para ninguém, nunca matou ninguém. Né? Enfim, só é diferente. E hoje eu vejo a molecada, vejo meus alunos, a negrada, usando cabelo de vários estilos, como eu também já usei. Isso é muito legal, porque a questão da identidade negra e o orgulho que as pessoas têm. Mas no meu tempo de escola eu não tinha isso, nem podia. Né? Porque faltava referencial. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha um Black Power e ele era novinho. Né? Ele tinha um black que era redondinho, certinho. Aquilo já era muito transgressor para a época. Eu olhava, eu admirava, eu falava tal, mas eu não me sentia vontade para usar, né? Porque eu fui construindo a minha identidade negra ao longo dos anos. Eu era muito novo, né? E a família vai sempre norteando algumas coisas também, enfim. Mas a palavra e o nome Prole Preta vem daí. E aí depois eu acabei fechando com a banda, porque, pô, dá muito trabalho, banda, eu fui para carreira solo. E aí o pessoal já me conhecia, pô, Serjão, fala Prole, como é que tá Prole Preta, beleza e tal? E aí ficou o Serjão Prole Preta. Não, e o interessante, né, que quando a gente estava, assim, que o nome já tinha sido selecionado, Isabel já tinha selecionado, Isabel já tinha feito convite a você, né, Isabel Tubino. E aí a Érica estava montando o folder e tal, aí ela falou assim, gente, é quase um trava-línguas. E você falou agora, e é verdade, né, então assim, já começa a polemizar e já começa a trabalhar a educação, a língua pelo nome, né, então pelo nome a gente já tem aí uma aula. Sérgio, você já falou, eu vou até, como você já deu esse pontapé, aí eu já vou pular aqui, depois eu volto para outra pergunta sequencial. Em suas letras, você, como você disse, você aborda diferenças raciais, sociais e econômicas e políticas, né? Sim. E também as suas letras, elas são recheadas mesmo de amor, de relações amorosas, mas ela tem um cunho político, né, um cunho racial, né, de discutir essas desigualdades muito grande. Então, eu gostaria que você comentasse sobre o projeto social, né, que você faz, né, que você desenvolve com jovens de periferia, a partir dessa, né, da poesia que transforma. Como é que se dá esse processo, né, com os alunos, esse processo de escrita que você oferece, trabalha com eles? E elas?
Bem, vale dizer primeiro, Shirley, que quando eu fiz concurso para o Estado, eu fiz concurso estrategicamente. Por quê? Eu fui aluno, claro, de escola estadual a minha vida inteira, né? Eu tinha adquirido um certo capital cultural, as minhas formações, graduações e pós-graduações, e aí eu falei assim, poxa, eu quero voltar para a escola para poder compartilhar um pouco do que eu sei com a rapaziada, porque eu achava que ia dar certo, sabe? Eu achava que eu tinha alguma coisa para dizer para a rapaziada, né? Então, fiz o concurso, passei e hoje eu digo assim, deu certo como eu achava. Eu tenho um carinho imenso, recebo um carinho enorme dos meus ex-alunos, né? Eu já estou no Estado há 17 anos, dando aula, e ao longo desses 17 anos, eu fui testando, experimentando coisas, na minha praxis, né? Escolar, de ensino, enfim. E o meu projeto, que hoje eu chamo, né, que eu defini, fechei ele, hoje eu chamo de Coletivo Prole Preta Mandando a Letra. Por que coletivo? Claro, para essa ideia de coletividade, o prole preta, porque eu penso sempre nesse país que é o Brasil de prole preta, de uma descendência preta. Esse Brasil é formado por negros, brancos e índios, né? Mas tem uma descendência preta, nós somos mais ou menos 55% da população, né? Somos o segundo país de maior população negra no mundo, a gente só perde para a Nigéria. E o Brasil só é o que é, só essa beleza que é, por conta dessa mistura toda racial. Ao mesmo tempo, a gente também vê muita desigualdade. Quando a gente vai para os indicadores sociais, a gente percebe muita desigualdade no país, né? E sempre com a condição desfavorável para o lado dos negros. Então, prole preta, eu costumo dizer que é muito mais que um nome artístico. Para mim, prole preta é um conceito de justiça social, é um conceito de luta por igualdade, né? E sem aniquilar ninguém, sem menosprezar ninguém, mas eu, como professor e como cidadão, eu luto sempre por uma sociedade mais justa, mais igualitária, com direitos de oportunidade para todos. É nisso que eu acredito. Lutei a minha vida inteira até aqui. E aí, voltando para a questão do projeto, eu comecei a trabalhar com poesia. Por quê? Eu percebia que, através da poesia, eu participei de um grupo, Casa Poema, com a Elisa Lucinda, e de lá eu comecei a escrever muito. Já escrevia desde novo, né? Mas tinha parado um tempo, eu mais novo achava que eu não ia ser escritor, achava que eu não ia ser poeta, aí danei a escrever. E fui pegando essa minha prática de poesia, trazendo para o espaço da sala de aula. E trabalhando como? Trabalhando com a poesia, a leitura, claro, dos textos, interpretação, estimulando a postura autoral dos alunos para que eles se colocassem, para que eles se escrevessem, porque trabalhando a questão da autoria, eu também os ajudava a se colocar como autores na vida, ou seja, expor um pensamento e assumir a responsabilidade daquilo que está falando. Então, é muito mais do que simplesmente ler e interpretar. Quando eu digo interpretar, essa interpretação não se resume ao que o texto está dizendo. Eu tenho que trazer essa interpretação para a realidade social, para que eu possa desenvolver o senso crítico, a percepção crítica da realidade social na qual todo aluno, todo cidadão está inserido. Então, comecei a trabalhar com isso deu super certo. Aí a garotada começou a escrever. Eu percebia, claro, né, que para eles era importante partir da realidade deles. Exemplo, o método Paulo Freire, a gente sabe, Paulo Freire partia da realidade do trabalhador, né, o tijolo. Você pega a família do tio, do Jô, do Lô, enfim, você transforma, você conscientiza. E eu, apaixonadíssimo por Paulo Freire. Eu conheci Paulo Freire com uma professora minha, na minha primeira formação, Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Ela é uma americana chamada Sharon Keyjoy. E o meu primeiro trabalho lá foi o exílio da consciência educacional. Primeiro período, né, de graduação. Eu fiz esse trabalho dizendo que, quando exilaram Paulo Freire, exilaram a consciência de educação de um país. Verdade. Essa era a minha frase forte. Então, eu percebia, com toda essa minha paixão pelo Freire, enfim, pelos alunos, por questão de transformação social, eu comecei a trabalhar de uma forma muito intuitiva com a poesia, a fim de conscientizar, de tornar esse aluno, de tornar esse cidadão, esse garoto, esse jovem, essa jovem, num agente de transformação social e política.
Porque a gente não pode pensar na vida sem política, até porque, política está na vida o tempo inteiro, né? E a coisa começou a dar certo. E eu fui trabalhando, fui desenvolvendo até que eu formulei esse projeto. Ele é fruto de um trabalho de anos na escola, mas agora eu formalizei ele, levei para a escola que eu trabalho, né? E já vinha trabalhando isso já em outras escolas nessa atual, mas agora de uma forma oficial. Eu coloquei e veio também a pandemia nesse momento. Mas é assim. Então, Sérgio, é riquíssimo, né, esse projeto. Eu já tive oportunidade, na verdade, eu já sabia desses projetos, porque na escola, né, no Hilário Ribeiro, onde você atua, e eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, e achava muito bacana, achava assim, de uma profundidade, os alunos vinham conversar comigo, mas eu nem imaginava que era você. E, assim, essa referencialidade, né, e eu achei isso muito bacana. E eu queria que você comentasse, você deu uma entrevista no projeto colabora.com para a jornalista Fernanda Baldiotti, né, eu acho que pronuncio o nome dela. Você disse assim, a religião é uma realidade na vida do ser humano. Vemos a influência religiosa na vida do país, nos atentados de 11 de setembro. É importante estudar esse fenômeno. E aí, eu gostaria que você comentasse, porque você é professor de ensino religioso. Sim. E como é que você trabalha? Eu gostaria que você falasse sobre essa desconstrução, né, do estereótipo do que é trabalhar o ensino religioso, né? Já se diz que é chato, aí pode haver a doutrinação, qual corrente e você pode se filiar, né? Corrente ideológica, corrente religiosa, enfim. Como é que se dá isso trabalhando? Você, poeta, compositor, músico, psicólogo, professor de ensino religioso. Como é que se dá isso na escola, com os alunos? O que você diria para os nossos colegas professores, para o público que nos assiste em geral? Muito legal essa pergunta sua. Por quê? Posso falar do começo? Pode. Quando eu fiz concurso para o Estado, eu sou professor de ensino religioso e também de sociologia, né? E quando eu fiz o concurso, como eu falei, eu fiz por uma questão de responsabilidade social. Eu achava que eu tinha que compartilhar um pouco do meu conhecimento com os outros, né? E escolhi a escola pública. Já me chamaram, me convidaram para dar aula em escola particular. Eu não vou, porque minha vida fora do colégio já é agitada, tem um monte de coisa para fazer e outros trabalhos que eu tenho, que eu desenvolvo, mas eu não vou porque a minha missão é com a escola pública, com os alunos da escola pública. E mais, eu amo dar aula para ensino médio. Amo, adoro. É bacana. Adoro trocar com a rapaziada, isso me renova. Eu falo a linguagem deles, eles me entendem, a gente se dá bem, então a coisa flui bem. Mas, quando eu fiz o concurso e passei, foi um barato. Por quê? Primeiro tem aquele velho discurso que a gente sabe, né? Que a escola é laica. E a gente sabe que a escola é laica. Mas na época que eu fiz o concurso, eu falei, eu sou formado em teologia, né? Estudei no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Passei 5 anos da minha vida internado no seminário, estudando de manhã e de tarde, e à noite ia para o quarto estudar, que a média era 8, então foi a vida assim. Quando eu voltei e fiz o concurso para o Estado, quando abriu a oportunidade, eu falei, tudo bem, a escola é laica, mas se eu não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Então que seja eu. Porque eu sabia que eu era capaz, eu sabia que eu estava preparado, né? Fiz o concurso, passei. Cheguei na escola, lembro como se fosse hoje, Joaquim Távora, aqui em Caraí. Cheguei na escola, todo mundo desconfiado, os professores, a diretora, o que esse camarada vai falar? E aí, o pessoal não queria me dar nem tempo para dar aula. Não queria me dar tempo, não tem tempo, quem tem, você vai lá, foi tudo bem, olha, eu passei no concurso, no lugar e tal, me mandaram para cá, com vocês e com a coordenadoria. Tá bom, aí me deram um tempo e tal. Eu sei que eu comecei a dar aula na primeira semana. Primeira semana estava os alunos batendo na porta da diretora, e a diretora veio me chamar e falou, o que você está falando para os alunos? Os alunos estão maravilhados, que eles estão encantados. Aí, rapidinho, ela me arrumou 16 tempos. Ah, claro. Aí eu fui, hoje ela é grande amiga, enfim, não vou citar o nome aqui e tal, mas a coisa foi assim, e os meus amigos, professores desconfiados,
tal. Foi todo mundo vendo, eu fui conquistando, a coisa fluiu, né? Então, é um desafio ser professor de ensino religioso, até porque eu tinha uma professora de ensino religioso lá atrás, Dona Vilma, e eu costumo dizer o seguinte: quando eu me vi nesse lugar de assumir, né, a disciplina de ensino religioso, eu pensei comigo, com todo respeito à Dona Vilma, eu falei assim: a última coisa que eu quero no mundo é dar uma aula chata como a Dona Vilma dava. Com todo respeito à Dona Vilma, eu gostava dela. A aula era muito chata. E aí eu falei assim: não posso, não posso. E aí, na criatividade. Só que não acho que espaço da sala de aula é lugar para proselitismo. Eu tenho a minha fé, né? Eu sou presbiteriano, né? Sou cristão, sou evangélico, né? Então minha formação é essa. Eu fui pastor presbiteriano, mais de 15 anos, cuidei de muita gente, enfim. Hoje eu não estou mais na igreja presbiteriana por uma questão, não estou pastoreando mais, por uma questão pessoal minha, que eu queria desenvolver meu lado artístico e tal, e também cansei de muita coisa, todo mundo na vida de pastor, todo mundo quer cuidar de você, quer falar como é que você tem que ser e tal, enfim. Isso também me deu uma cansada. Mas aí muita gente não sabe, né? Mas, enfim. Então, eu nunca fui para o espaço da sala de aula para fazer proselitismo. Até porque eu não falava da religião. Eu falava o fenômeno religioso. Não me atinha essa ou aquela, né? Mas sim da religião como fenômeno. O que isso tem a ver com a nossa vida e com o nosso cotidiano? Até porque, como você citou aí, o 11 de setembro, nos Estados Unidos, né, os aviões que nós vimos invadindo as Torres Gêmeas, isso aí é um acontecimento de fundo religioso. A gente pega no Congresso a bancada evangélica, com todo respeito, não me representa aquela bancada evangélica, mas não me representa mesmo, porque não vota a favor do povo, porque eu não vejo uma mobilização justa pelo povo. Então, não é só porque é uma bancada evangélica que a gente vai atrás. Então, o que acontece? Eu fui percebendo essas coisas todas e fui para o espaço da sala de aula para trabalhar a questão de valores, que a molecada, com todo respeito, como eu digo, né, a rapaziada precisa. Né? Eu quero saber do respeito ao diferente, eu quero saber do respeito à mulher, que a gente tem um alto índice de feminicídio no Brasil. Eu quero saber da realidade do negro na história do Brasil. E eu não preciso abrir uma Bíblia para falar disso, para dizer que eu sou evangélico. Porque quando a gente fala dessas coisas todas, a minha fé está embutida nisso aí. Quando eu busco e falo de respeito, é porque eu conheço um Cristo, um Deus que é maravilhoso e que ama e que me ensina a amar o próximo. Então isso faz a diferença, né? E aí eu também tenho que entender o seguinte: se eu quero liberdade para dizer amém, eu preciso entender a liberdade do outro dizer axé. Certo? Então não pode ser só para mim. Tem que ser para mim, tem que ser para o outro. A sociedade só fica legal quando é para mim e é para você também, Shirley. É para quem está à nossa volta, é para quem está nos assistindo. Se não for assim, a gente fica levantando bandeiras extremamente radicais, né? E eu sou contra qualquer radicalismo político, religioso, racial. Todo radicalismo, para mim, é burro. É burro, sabe por quê? É burro e é violento. Porque todo radical, ele pressupõe o aniquilamento do outro. Ele pressupõe o aniquilamento do diferente. Ele quer matar. Ele não quer coexistir com o outro. Ele não sabe coexistir. Ele só quer a verdade dele, só quer a palavra dele, só quer o que é para ele. Então, todo radicalismo, para mim, fora. Não concordo. Né? Agora, sei que existem posturas e posturas na vida. Então, eu tentei, no espaço da sala de aula, entender e respeitar essas diferenças, porque a sala de aula é um espaço plural, é um espaço de diferentes. Né? É um espaço onde convive o católico, o umbandista, o candomblessista, né? Enfim, o kardecista. O espaço da sala de aula é um espaço onde convivem negros, brancos, heterossexuais, homossexuais. E aí é no respeito que eu sempre tentei construir essas relações, a minha relação com os alunos e entre eles também, né? Discutindo questões do cotidiano, nos jornais, na revista, questões
voltadas por alguns teóricos dos quais eu me utilizo, né, na minha formação, porque eu sou psicólogo também, então o estudo me ajuda a trabalhar com alguns teóricos, levar para eles e trabalhar de uma forma prática, né, e sempre com uma perspectiva muito voltada para o cotidiano, a fim de que os meus ensinamentos pudessem alcançá-los, transformá-los para que eles também transformem outras pessoas e transformem realidades, né? Porque é isso que, no fim das contas, a gente quer. Você falou uma coisa muito importante, como professor de ensino religioso, o ensino religioso ele está posto tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. A gente tem agora a Base Nacional Comum Curricular, em que o ensino religioso também está presente. E aí a preocupação, por exemplo, Sérgio, é na construção desse currículo, que a gente tem, que é o chamado currículo oculto, que não leva em conta as vicissitudes, né? Não leva em conta as diversidades, né? De pessoas, de orientações sexuais, enfim, e não leva em conta a subjetividade desse aluno, dessa aluna, desse alunos, né, do professor, da professora, da equipe, a gente acaba injetando um processo que o ensino religioso, por exemplo, poderia contribuir em demasia para que a gente pensasse no conceito básico, né, da religião, que é o religare, né, que é você ligar, que é você poder estabelecer uma conexão com uma religiosidade, né, como você se coloca em relação ao seu divino, né, a quem você devota a sua espiritualidade. E aí, quando você falou de valores, eu já ia te fazer uma pergunta. Sim. Mas aí você já completou, e você falou assim, não, respeito. Aí você começou, porque também eu gostaria que você falasse isso. Ele vai cantar sim, pode deixar. Ele vai cantar, a gente já falou. Azar seu, eu vou cantar, azar seu, hein? Sem isso, fica difícil caminhar. Então, como a gente está fazendo o Cresce Conversa, uma ação de formação continuada de professores, é muito importante ouvi-lo para que você converse conosco, professores, converse com o grupo, a partir de que caminhos, né, ou de que a gente pode trabalhar essas questões, né, que tem a ver com a humanização. E você já tocou aí em pontos fundamentais, principalmente quando você considera o respeito às diversidades. Eu queria te pedir, primeiro, assim, queria que você falasse, você vai cantar pra gente também, óbvio, né? Você canta e você tem a declamação de poesia, né? Você declama também as suas poesias. Você teve essa banda de black music, né, em diálogo com a MPB, valorizando a polifonia rítmica, né, uma cultura negra. Como é que seu pai entrou aí nessa história? Você resgata isso do seu pai, que ele era um cantor de samba, não é? E também você teve seu filho, Felipe também participou, não é isso? Isso. Você fala essa trajetória familiar, né, é muito importante, né? As nossas histórias, né? Meu filho foi, assim... Meu filho tem tudo a ver com a minha inserção musical, né? Porque a música que eu fiz com ele. Duas músicas que eu amo, que eu tenho, ele estava junto comigo. Uma foi Papo Reto, porque meu filho curtia rock and roll, né? Andava com a rapaziada, curtia rock and roll. Essa é maravilhosa. Aí, beleza. Só que você vai dar uma palhinha dessa? Vou dar. Você vai dar uma palhinha do rock. Tá. Aí ele começou a curtir rap. E aí um belo dia me veio uma inspiração, essa coisa de compor, de escrever, poeta, e me veio um refrão direto no banheiro, tomando banho. Seu papo é torto, o meu é reto, o seu é broxa, o meu é ereto, palavra exposta, céu aberto, para você de mente fraca, minha rima é tiro certo. E isso não saía da minha cabeça. Aí eu falei com ele, Felipe, olha só, tô com rap na cabeça, vamos fazer? Pô, pai, vamos embora. Eu só queria fazer para incentivar ele a escrever. Vambora, pai. Aí eu sentei com ele, começamos a fazer e tal. Veio, em 2017 eu ganhei o concurso na Rádio Globo com essa música, né? Com a minha banda. E aí ganhei o concurso, daí o que era brincadeira, eu já tinha lançado meu livro de poesia. A coisa começou aí, foi indo, e eu fui compondo, e a coisa fluiu.
Mas, voltando ao meu pai, antecipei primeiro falando do meu filho, e você me perguntou, seu pai era cantor de escola de samba? Meu pai cantava, às vezes, em pequenas escolas de samba, né? E eu não tive, assim, muito convívio com meu pai, né? Mas o pouco convívio que eu tive com ele, eu lembro que ele me levava para o samba, ele cantava, e aí, de repente, eu sabia o samba, meu pai pegava o microfone, passava para mim, eu pequenininho, eu cantava o samba. Ali, sem ele me avisar, ele me dava, eu cantava e tal. Aí, no final, todo mundo, que bonitinho, tão pequenininho, já se cantando, que não sei o quê. A minha história com o microfone começou assim. Então, lá para os 11 anos, 11, 12, eu comecei a ouvir música popular brasileira. Aí eu comecei a me encantar. Eu adorava dançar funk, não o funk de hoje, e nada contra o funk de hoje, mas era black music, né? Soul music, americano, ia para os clubes dançar com os meus amigos, mas, na verdade, o que eu curtia de fato era ouvir música brasileira, que eu queria ouvir e entender. Eu não sabia inglês naquela época e falava assim, quero entender o que estão dizendo. Eu comecei com 11, 12 anos a aprender a prestar atenção nas letras de música. E, através das letras de música, eu comecei a me apaixonar pela MPB. Aí veio o sonho de querer ser cantor e compositor. Só que, era um sonho difícil, tem jogador de futebol, milhares de meninos querem ser e poucos são. Né? Música também é a mesma coisa. E aí eu comecei, então, a tocar o violão, arranhar um violãozinho para cantar as músicas. Eu gostava de tocar e cantar as músicas que eu curtia. Aí eu era aquele cara que pegava o violãozinho, levava para o meio dos amigos e tal. Mas na juventude nem todo mundo gosta de música, gosta da bagunça. Mas me apaixonei pela música e cresci ouvindo MPB. Só que eu achava que isso não ia rolar mais para mim, deixei de lado. A vida me levou para outros lugares. Eu fui, enfim, né, trabalhar, ganhar dinheiro. Enfim, pagar as contas, como todo mundo, como todo ser humano normal. Mas, depois de um tempo, eu voltei a escrever poesia, lancei livro e tal. Aí veio essa coisa com a banda, quando eu ganhei o concurso. E aí eu comecei a voltar a escrever e a pensar nessa questão musical. Então, a história começou lá atrás com meu pai. E hoje em dia, de um tempo passado, ano passado para cá, eu estou pensando, eu não sou sambista, né? Mas eu faço música como me vem. Né? A inspiração bate, eu tenho vários estilos. Tem meu lado romântico, tem meu lado mais pancadão, que eu falo que é aquela gritaria toda, mas sempre com cunho social, sempre mandando recado, sempre falando para o povo. São coisas que eu acredito, eu falo nas minhas letras aquilo que eu acredito. E aquilo que eu desejo para o povo. Né? Para o povo pobre, para o trabalhador simples, é nisso que eu acredito. E vou trabalhando assim. Então, fui nessa pegada e o que aconteceu? Aí eu fui crescendo e fui desenvolvendo esse talento meu. E aí o sonho que antes era um sonho de menino, virou um sonho já na minha fase mais adulta. Que eu falei, agora eu não largo mais, eu quero fazer porque é prazer. Hoje eu digo assim, eu sou artista também, né? Sou artista. Sim. Mas não tem fama, não tem sucesso, não importa, a gente não precisa ter. Não é isso que é o sucesso, não é esse tipo de sucesso que a gente quer na vida. Claro que todo mundo quer ter uma obra super reconhecida, todo mundo quer estourar, a gente trabalha para isso, mas o melhor na vida é a gente fazer aquilo que a gente curte, é a gente fazer aquilo que a gente ama. Você que está me ouvindo aí, você pode ter um talento, você pode ter uma habilidade que de repente você desacreditou de você, deixou, botou lá na gaveta e falou, não, isso não é para mim. Por que não é para você? Faça ser para você, faça a coisa acontecer, entendeu? Batalhe pelo teu talento, pelo prazer de fazer aquilo que você gosta, pelo prazer de fazer o que você gosta. Sucesso ou fama, isso vem depois, né? É interessante, outro dia eu peguei um Uber, estava num carro, fui pegar um Uber, aí eu tô lá falando com o motorista, coisa e tal, aí daqui a pouco ele virou para trás assim, ele falando comigo numa boa e tal, conversando, milhares de coisas. Na hora de sair, quando eu fui pagar ele virou para trás, ele olhou primeiro assim, pô, cara, tu tem uma pinta de artista. Aí eu falei assim para ele. Aí eu falei, pois é, eu posso não ser famoso, nem sou rico, mas artista eu sou. Ele morreu de rir e tal, trocou a ideia, e era comum na minha vida. Eu chegava nos lugares, antes do mesmo da banda, você é músico? Você é músico? Eu falo, não sou não. Tocava meu violãozinho só na minha. Depois que eu comecei com banda, eu falei, não dá pra mais dizer que eu não sou, eu sou. E aí a coisa foi indo, foi fluindo, mas eu devo muito ao meu pai essa paixão pela música.
Então, olha só, vamos, já que você já me instigou, dá para dar uma palhinha aí ou de um rap, ou de um rock? Tá. Alma Carioca eu acho lindo, né? Alma Carioca. Olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou declamar Alma Carioca, que também gosto muito de Alma Carioca. Ah, lindo. Eu declamo Alma Carioca e vou cantar uma outra que eu adoro, né, que é capa de revista. Alma Carioca é assim, é a minha visão do Rio de Janeiro. Né? Eu acho lindo. O Rio é samba, o Rio é soul, é bossa nova, carnaval, é rock and roll, é hip hop, rap flipado na vida. Na rima dos MCs... O Rio é samba, o Rio é soul, é bossa nova, carnaval, é rock and roll, é hip hop, rap flipado na vida, na rima dos MCs, mandando a letra na batida. Funk no asfalto, funk na favela. Eu só quero ser feliz, de preferência ao lado dela. O Rio tem swing, na Lapa tem gafieira, pôr do sol em Ipanema, baile charme em Madureira. Alma Carioca, é tudo junto, é misturado, é tudo preto no branco, tá ligado? Então aumenta o som aí. Hoje eu vou me acabar, hoje eu vou me divertir. Então, Alma Carioca é mais ou menos isso, né? Um pouquinho disso aí. Mas vou tocar aqui capa de revista, tá? Uma música autoral. Gente, delícia! Nessa época de Crash, de dar match, de crush, melhor dizendo, né? Crush e match, eu fiz capa de revista. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela é mais que um simples match, e eu sou mais que um simples crush. Ela mexe, remexe comigo de um jeito que eu corro perigo. Finjo que não ligo, oh, finjo que não ligo, oh, moleca dos olhos rasgados, que deixa bolado quando chega em mim. Não faz assim, olhando de lado, sorriso acanhado todo no meu jardim. Moleca dos olhos rasgados, que deixa bolado quando cheguei em mim. Não faz assim, olhando de lado, sorriso acanhado todo no meu jardim. Oh, ela é capa de revista, cena de cinema. Quando está na pista rebolada é um problema. De amor na barra, hoje sobe o Vidigal. Ela é mangueira e eu sou seu carnaval. Ela é capa de revista, cena de cinema. Quando está na pista rebolada é um problema. Já morou na barra, hoje sobe o Vidigal. Ela é mangueira e eu sou o seu carnaval. Meu bem me quer e eu a quero também. Amo curtir como meu ninguém. Eu gosto dela, ela me faz tão bem. De 0 a 10, até nota 100. Meu bem me quer e eu a quero também. Amo curtir como meu ninguém. Eu gosto dela, ela me faz tão bem. De 0 a 10, até nota 100. Cata russa, onça pitada. Logo eu, Pantera Negra, caí fácil na cilada. Cheia de charme, menina Cinderela. Eu lido como a noite enfeitando o corpo dela. Me feito louca, tirando a roupa. Mato minha sede na saliva da tua boca. Ela é capa de revista, cena de cinema. Quando está na pista rebolada é um problema. Já morou na barra, hoje sobe o Vidigal. Ela é mangueira e eu sou o seu carnaval. Ela é capa de revista, cena de cinema. Quando está na pista rebolada é um problema. Já morou na barra, hoje sobe o Vidigal. Ela é mangueira e eu sou o seu carnaval. Capa de revista, cena de cinema. Ela é capa de revista, cena de cinema. Capa de revista. Nossa! Uma maravilha, um escândalo. Aí, vozeirão, realmente, você tem um vozeirão. Outro dia você me mandou uma música, eu fiquei fazendo comida, escutando, um rock pesadão, cara. Foi mais... Sérgio, como que os alunos, as alunas, como é que eles veem você, essa sua trajetória de ter sido, né, de ser presbiteriano, evangélico, de trazer essas letras com esse cunho político, e aí entra Serjão e vai falar de ensino religioso. Como que assim, você já disse, né, no primeiro momento eles ficam assim,
Mas como que eles recebem e devolvem para você? Como é que se dá essa relação da sala de aula? Tem uma coisa muito, muito legal que na minha identidade, construindo a minha identidade, na verdade nós temos várias identidades, né? Identidade, a carteirinha que a gente carrega no curso, está muito longe de ser isso. Mas na minha formação, eu sempre tentei me relacionar com as pessoas a partir do respeito pelo outro, como eu disse. Então, é claro que a gente lida no dia a dia com os estereótipos, né? Quando eu pastoreava e falava que eu era pastor, de repente chegava em determinados lugares, quem xingava passa a não xingar mais, era um saco aquilo. Porque as pessoas te olhavam e já tratava diferente. E eu sempre fui humano. Eu quero me relacionar com as pessoas de forma comum, quero conhecer. Eu não sou um cara que sai julgando as pessoas por isso ou por aquilo outro. As pessoas podem ter uma boca suja, mas elas têm valor, pô. Não interessa, cada um tem um estilo de vida que quer ter. E eu quero olhar para as pessoas para além do estereótipo, para além daquilo que eu acho, da religião, ou do time que torce. Sabe como é que é? Então, eu chegava às vezes, eu lembro que eu fazia mestrado na UF, aí, a hora de se apresentar na sala de aula e tal, eu tinha que chegar e falar assim, eu não falava primeiro que eu era pastor naquele tempo. Eu tinha que falar, gente, sou vascaíno, gosto de MPB, e tal, e papapá, adoro Djavan, adoro Lenine, e papapá. Aí no final eu falava assim, sou pastor presbiteriano. Aí eu digo, né? Mas aí eu já tinha preparado todo o caminho para mostrar que eu era um cara comum como qualquer outro, né? Então, no espaço da sala de aula, também sempre foi assim. Os alunos vão brincar comigo, né? Brincam comigo, falam, me respeitam. Né? Eu nunca precisei colocar um aluno para fora de sala, não tem essa história comigo. Né? Não tem, para mim, aluno que eu não invista, aluno no qual eu não acredite. Isso aqui não é balela, não é conversa minha. Isso é o que eu acredito. É o que eu acredito. Todo aluno merece respeito, todo aluno merece ser valorizado, né? E, às vezes, os mais bagunceiros são aqueles que vão ter a vida transformada. Às vezes, o bagunceiro, o cara que você não dá nada por ele, é aquele camarada que depois vai surpreender, como eu já encontrei com alguns pela vida fora. Sérgio, você lembra? Porra, só você que acreditava em mim. O fulano também, poxa, eu tô aqui formado, tô com isso, aquilo. Cara, como eu te agradeço. Legal demais. Você chamar um garoto... Olha o que a Cláudia está falando. Os alunos considerados mais difíceis são os que mais se envolvem com o Serjão. Que é justamente isso que você está falando, né? Aqueles mais difíceis são os que mais se envolvem com você. Talvez por essa, né? Por esse caminhar, né? Por essa chega, né? Que você estabelece a partir, né? Do respeito, né? A partir da construção, de entender essa trajetória, né? Desse menino, dessa menina, né? Desse estudante, dessa estudante. Essa semana, enfim, teve um post meu no Facebook, né? E aí os meus alunos, né? Gente foi aluno meu há 15 anos atrás, 10 anos, começaram a escrever algumas coisas, eu agradecia e tal, lembravam de mim, falavam, pô, foi aluno do Serjão, pô, enfim, muito legal. Várias coisas que me emocionaram muito. Mas teve um em especial que disse assim, Serjão, até hoje, falei, sou muito grato a você e tal. Mas você não sabe quantos moleques eu conheço, estudaram com você, que você livrou da vida errada, que até hoje eles falam comigo. É assim que eles falam. Então, aí eu falo assim, esse cara me conhece, esse aluno me conhece. Ele sabe qual é a minha batalha, ele sabe qual é o meu lugar de fala. Isso é legal demais. Eu quero contar uma história aqui, falando de aluno e falando dessa valorização, né, pelo aluno, que é a seguinte, a gente tem tempo, dá para falar. Essa é fresquinha, ano passado, né, ano passado. Eu estava dando uma aula e, no fundo, tinham 2 garotos tocando o maior rebu. Eu falei, gente, olha só, quero silêncio aí e tal. E eu tô lá no quadro passando e eles estão cantando. Falei, pô, gente, para aí. Não, tá bom, Sérgio. Daqui a pouco cantava de novo. Falei, peraí, o que vocês estão fazendo aí? Lá atrás.
eles estavam cantando uma música, um funk, que eles estavam fazendo funk. Aí eu peguei, parei, olhei assim, falei assim, olha só, brincando assim, na linguagem dele, escrevam essa porcaria aí, me mostrem lá fora que eu vou ensinar vocês a fazerem música. Peguei os dois, a nossa relação começou assim, Chico. Eles foram lá, Sérgio, aí trouxeram para mim. Claro, é texto, eu vou aproveitar, eu vou trabalhar o texto. Aí foram lá, falaram comigo, eu tava, vambora. Aí eu falei, aí tio, era um funk. Eu não sou funkeiro, mas era um funk. Falando das coisas mais, aquele espécie de proibidão, cheio de palavrão. Eu falei assim, olha só, mas precisa falar assim? Tudo bem, pode ser e tal, mas será que tem uma outra forma da gente falar também, a gente encontrar aqui a forma de dizer mais bacana, mais legal? Aí tá, a relação começou, beleza. Daqui a pouco, um desses dois alunos sumiu da escola. Aí eu falei assim, onde ele tá? Cadê fulano? Cadê fulano? Fulano, cadê fulano? Ah, não vem mais não, sumiu. Falaram que ele assumiu, tá no tráfico. Aí eu falei, putz. Aí fiquei assim, eu falei, pô, tocado. Eu vinha com ele na minha cabeça. Aí eu não tinha acesso mais a ele, como eu ia chegar nele. Aí eu cheguei, peguei esse amigo e contei, olha só, fulano, fala com o Beltrano que Serjão mandou um abraço para ele. Mandou um abraço para ele, um abração. Eu queria fazer contato com ele e aquela era a minha forma de fazer contato. Uma semana depois, estou chegando no colégio, aí as meninas, o Beltrano foi pego, a polícia pegou fulano, a polícia pegou fulano. E eu já estava com ele na cabeça, eu falei, eu tenho que chegar nesse garoto, eu vou lá na instituição, que estava na instituição no Rio. Uhum. Eu falei, eu vou lá na instituição. O que eu fiz primeiro? Chamei a mãe dele. Na secretaria da escola, liguei para a mãe dele, falei, olha, professor Sérgio, tal, conheço o filho da senhora, a senhora quer vir aqui para ter um papo comigo, tal, ela veio. Aí acolhi, ouvi, ela chorou. Como que eu faço para ir lá? Aí ela falou, professor, não pode, só os pais podem ir lá. Aí eu falei, tudo bem, mas ele vai estar aqui numa audiência no fórum aqui de Niterói. Aí eu falei, tá bom, na audiência o senhor pode ir. Aí eu falei, então eu vou lá. Aí eu fui lá, fiz um documento, fiz uma carta para a juíza, próprio punho, mandei meus documentos, identidade, CPF para ela e falei para a mãe assim, olha, a senhora fala para ele que o Serjão falou para ele isso, mais isso. Aí quando ele ouviu, ele falou assim, e fala com ele que eu vou estar na audiência dele, a senhora vai me dizer o dia, eu vou estar lá na audiência dele. Aí ela fez isso. Aí quando ela voltou, ela falou, Serjão, ele falou, pô, meu professor, mãe, gosto muito dele. Ele falou que vai vir? Ele falou, vai vir. Chile, eu fui. Passou um mês, né? E eu fui à audiência. Eu estava ali no fórum. Foi uma cena muito triste. Porque no fundo de um corredor, a porta onde a juíza ficava, na outra extremidade de um corredor, eram da onde saíam alguns meninos. Meninos, que eram menores, 16, 17 anos, que saíam dali daquela sala algemados, escoltados por um policial, conduzidos até a porta da juíza, para ir lá para dar a sentença, fazer a audiência deles lá, enfim. E no corredor, familiares aos montes, e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, só gente preta. Só gente preta. Todos os meninos que passavam por mim ali, de cabeça baixa, porque eles não podiam nem olhar para ninguém pro lado, algemados, todos os meninos pretos. Entende porque meu nome é Prole Preta? Todos. E aí ele foi, veio e tal, veio a sentença dele, coisa e tal, ele foi mandado para cá, para Niterói, e ficou sendo assistido. E aí, é porque eu sou bonzinho? Não é porque eu sou bonzinho, nem estou aqui contando história bonitinha para ninguém. É o seguinte, foi o sentimento que bateu no meu coração, é que eu falei, eu preciso chegar nesse garoto, eu preciso dar um papo a ele, porque o meu papo pode fazer com que mude a vida dele. Se ia mudar ou não, Shirley, eu não podia garantir. Eu não podia garantir, mas eu tinha que tentar. Eu tinha que chegar naquele garoto. Como cheguei, como falei, claro que a mãe dele ficou muito grata a mim, né? Nós estabelecemos uma relação de amizade, verdade, e eu dei o papo a ele que podia dar para transformar. Agora, se não tem ninguém para dar esse papo, fica muito difícil. A gente sabe que lidar com adolescente não é mole, os moleques zoam, a bagunça é muita, mas a gente precisa, de alguma forma, tentar estabelecer esse ponto de contato. A gente precisa desenvolver a nossa escuta. Não sei se eu falo isso por fato de ser psicólogo e no meu consultório trabalhar ouvindo muita gente, muitas histórias,
adoro histórias, ouço muito, mas a gente precisa desenvolver a nossa escuta para o aluno, a nossa percepção e a nossa escuta. E a gente precisa tentar estabelecer esse elo de contato e ver qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio. Porque ser professor, para além de profissão, falar que é vocação, né? Vocação parece uma coisa sagrada, parece uma coisa do outro mundo e tal. Mas olha só, mas ser professor é mais do que simplesmente encher o quadro de giz, ou do que você abrir um PowerPoint e tacar a matéria sem falar da vida, sem trabalhar a questão humana. Porque a gente não dá aula para poste, a gente dá aula para gente. E gente está na vida, vivendo os conflitos, vivendo seus anseios, vivendo as contradições. A gente tem que encontrar o nosso jeito de ser professor. A gente tem que encontrar o jeito de encontrar um caminho para alcançar a molecada. Seja o professor de matemática, seja o professor de geografia. Eu sei, gente, e vocês, muitas vezes, professores que estão me ouvindo, também estão cansados. A gente cansa, mas a gente precisa renovar as nossas forças. Você não está ali nem caiu de paraquedas. O que vale não é só o nosso salário no final do mês, até porque o salário que a gente ganha no final do mês não é essa coisa toda. Né? Não é mesmo. A gente sabe das lutas que a gente tem, a gente sabe das preocupações que a gente traz, a gente sabe que o profissional da educação vive na contra a maré. Na gangorra, na gangorra. O salário é baixo, às vezes falta tempo de trabalhar, de se capacitar melhor, de formação, fazer uma nova formação. Às vezes você está, como nessa época de pandemia, o professor vai para casa preparar a aula para colocar na plataforma, mas chega em casa, às vezes põe um computador só que o professor tem que dividir com o filho. Às vezes a internet não é legal. A gente tem que vencer tudo isso. A gente batalha as pampas, nadando contra a maré o tempo inteiro. Mas a gente nada contra a maré. Mas por quê? Porque nós temos uma crença. Nós temos uma crença. A gente acredita no desenvolvimento do ser humano. A gente acredita na transformação do ser humano. A gente luta para construir uma sociedade melhor. Então, a gente precisa entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel nessa história, nessa cena toda. Porque senão, a gente vai entregar os pontos e vai viver como um monte de professor que tem por aí, infelizmente, que às vezes diz, estou cansado, desestimulado, não serve para nada. Olha só, eu sei qual é a realidade da sala de aula que eu estou lá. Eu sei que às vezes cansa, mas a gente não pode abrir mão da gente. A gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita. A gente está num lugar estratégico. A gente está trabalhando com vidas de jovens que podem dar um destino diferente no nosso país. Hoje a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo aí. Politicamente falando, um cenário tenebroso. Essa é a verdade. Né? De desrespeito aos montes, né? Enfim, de indiferença para a realidade de 70 e tantas famílias que estão morrendo de mortes no Brasil com a Covid-19. E a gente percebe uma certa indiferença das autoridades federais, né? Do próprio presidente. Eu não quero aqui ficar metendo malho em ninguém, não. Mas a gente vê isso e isso dói. Né? Não são 7, que se fossem 7 ainda também, né? 7 vidas que teriam sido mortas, mas não, foram 70 e tantas mil pessoas mortas até aqui. A gente faz o que com isso, com essa história? Não tem empatia, não tem sensibilidade, não tem... Sabe? Então, trazer esse resgatar esse lado mais humano, socialmente falando, é um desafio que nós, como professores, temos também. Nosso ensino, aquilo que a gente fala em sala de aula, não pode ser desassociado da realidade cotidiana, seja na matemática, seja na geografia. Eu não sou o primeiro a falar isso, vocês sabem. Eu não quero dar aula para ninguém aqui. Eu só estou compartilhando uma realidade do meu coração, né, e algo que eu acredito. Então, é um desafio que a gente tem. Ser professor não é mole, mas a gente sabe também que traz muitas alegrias, né? E a gente tem uma responsabilidade com essa molecada que a gente lida no dia a dia, né, com a juventude. Né? E falando em juventude, eu adoro, penso, isso mexe comigo, né? Então, enfim. Várias pessoas, né? Várias estão participando aqui da nossa live, estão reiterando, né, a importância de ser professor, né? De você
que é uma profissão difícil e que, apesar de tudo, né, você estabelece uma relação próxima com o aluno, há que estabelecer uma relação próxima com o aluno de afetividade, de cuidado, não é só ensinar o conteúdo programático. Você fez essa fala, né, que é uma fala política, né, porque, na verdade, as pessoas, eu acho que o mundo, tudo é político, né, o pessoal é político, né, não tem como você dissociar. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, que eu acho que volta e meia tem um somzinho que entra na live, mas é que eu não vou mexer aqui no meu celular, eu fico com medo de mexer e dar boom, né, que embora a gente tenha aí por trás, né, a equipe do Crepicom, as meninas, que eu já falei, a gente tem uma equipe, né, grandona, né, uma diretora sub, né, a coordenação pedagógica, enfim, as equipes do NTM, mas, e duas que estão sempre aí costurando com a gente, mas eu fico com medo de desabilitar e cair, eu acho, e aí eu peço perdão, pode deixar, da próxima vez eu vou cuidar disso, aliás, eu cuidei, não sei por que fica aparecendo, mas enfim. Eu estou falando isso porque você fez você falou o que está dentro do seu coração. E aí, às vezes, quando a gente está falando isso, as pessoas falam, mas é muito fácil falar, mas você não está. Não, não é verdade. Nós estamos em sala de aula. A gente sabe a quentura, né, da panela. E quando você fala que você resgata e que você viu no fórum esse jovem, e que a maior parte eram jovens negros, e a gente tem aí, né, um genocídio da população negra, da juventude negra, a gente não pode deixar de falar, né? Vejam como esses assuntos, eles estão sempre interligados. Por isso é importante, como centro de formação continuada, e nós estamos falando para vários colegas, né, que estão corroborando com a sua fala, eu estou vendo, né, pela participação, e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para colocar, mas é muito importante que as secretarias de educação, nas suas, seja municipal ou estadual, tenham em conta a construção desse currículo de uma forma que prime realmente pelos direitos humanos, que se paute pela política dos direitos humanos. Então, quando eu te perguntei, e você falou do jovem, dessa população negra, a gente tem a Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade da história e cultura africana no currículo escolar, né, e afro-brasileira, e a indígena, 11.000, que trata, né, das culturas indígenas, mas quando entra a parte da religiosidade, por exemplo, é sempre um embate, é sempre um problema, porque muitas pessoas, muitas gestões, e aí eu estou falando geral, não estou falando só de São Gonçalo, elas acham que quando cai na parte da religiosidade é um problema e vai levar para um outro campo, né, um campo da possessão, um campo do diabólico, quando, na verdade, você, como professor de ensino religioso, como sociólogo, psicólogo, você está estabelecendo aí para a gente uma série de referencialidades que não abrem mão do currículo, né? Você tem muito claro isso, a gente tem muito nítida, né, essa questão de que as disciplinas são fundamentais, mas se essas disciplinas não forem atravessadas por um currículo e dê conta dos direitos humanos, e que tem um aluno também como protagonista, principalmente agora nesse momento de pandemia, olha como é que nós estamos nos reinventando. Assim como nós estamos, os alunos também, né? Então, o respeito é bom e nós, professores, professoras, professores, gostamos. Então, é bom que a gente reitere isso, porque o pessoal sempre será político, o político sempre será pessoal. Porque é o nosso corpo que está no discurso. É o nosso corpo, porque nós vamos para a sala de aula, a gente conversa com esses jovens. E muitos jovens têm na nossa figura, né, uma referencialidade. Então, desenvolver essa escuta com o aluno, né, a Vânia até completa aqui muito bem o que eu estou falando, é fundamental. Então, por favor, gente, vamos pedir aí, né, que nós temos um papel fundamental, porque somos professores. O Crepicom tem um papel fundamental, que é um centro de formação continuada, de estabelecer sempre esse canal mais estreito.
E aí a gente está sempre falando das questões raciais, que aí se imbricam com a classe, se imbricam com o gênero, né? E essas questões vão se imbricando e a gente percebe que é a polifonia, né? São as várias vozes na sala de aula que a gente tem, são os nossos alunos, as nossas vozes. Então, em cima disso, eu queria... Isso. Eu queria te perguntar o seguinte, Sérgio, a gente tem a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Os temas transversais, quando a gente tinha lá atrás nos PCNs, na BNCC não foram considerados, mas está considerado quando a gente fala de direitos humanos. Sim. Que desafio nós temos enquanto professores, enquanto pais, enquanto alunos, enquanto equipe técnico-pedagógica? Que desafio a gente tem na construção desses temas? Como é que a gente pode traçar um caminho, se você me permite, para pensar nesses temas transversais, que a gente não pode mais, você mesmo falou, não pode ser transversal, transversal é aquilo que está passando ali. Não, na verdade, é isso, né? Uma circularidade, é uma circuncisão, né, de conteúdos, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Você poderia compartilhar conosco? Por exemplo, você traz um caminho maravilhoso, que é a arte. A arte costurando a língua portuguesa, costurando a sociologia, costurando a geografia, costurando a história. Aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho e trouxesse para a gente uma palhinha aí de uma outra composição musical. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, as meninas vão colocar na tela, né? E aí a gente para e responde. Quer dizer, Sérgio, né? Eu acho que essa temática da transversalidade, né? Ela não pode ser suprimida em hipótese alguma. Não tem como. A gente, como eu disse, a gente não dá aula para postes, a gente dá aula para pessoas que estão na vida. E a escola tem também essa responsabilidade na formação, na construção da identidade cidadã. Não adianta a gente trabalhar no campo teórico sem que esse campo teórico dialogue com as práticas de vida, com as práticas cotidianas. Então, o desafio de cada professor, eu acho que talvez eu seja um tanto utópico aqui, algumas pessoas me achem um tanto utópico, né? Mas eu acredito na utopia, não naquilo que a gente não, enfim, não realiza nunca, mas naquela utopia que a gente olha para ela está ali adiante da gente, a gente vai dando alguns passos, e ela se afasta, a gente dá mais uns passos, ela se afasta, mas quando a gente para e olha para trás, a gente vê que a gente caminhou a beça. Então a utopia é apenas um referencial para a gente. E aí eu pergunto, o desafio às vezes começa dentro da gente. Você como professor, eu como professor, o que a gente espera dos alunos para os quais nós lecionamos? Nós esperamos. O que a gente faz quando a gente acorda e entra, vai para o espaço da sala de aula? Como é que a gente vai? Eu sei que às vezes a gente vai cansado, eu sei que a gente às vezes vai sofrido, eu sei que às vezes a gente vai desanimado. Eu sei que é ser professor, gente. Eu também sei, eu partilho, sabe, desses dramas todos que nós passamos, nós vivemos. Mas a gente tem que repensar nossa identidade nesse lugar o tempo inteiro. Então, acho que o desafio começa por aí. Começa nessa busca ou nesse resgate interno daquilo que te levou até a começar a dar aula, né? Eu hoje tenho alunos que falam comigo, Sérgio, eu sou professor por causa de você. Legal demais, né? Essa semana encontrei um que me falou isso. Poxa, e eram daqueles bagunceiros, a beça e tal, estão lá. Então, essa questão interna, ou essas nossas insatisfações, agora eu vou falar com o psicólogo, talvez a gente precise tratar da gente, talvez a gente precise tratar do nosso interno, da nossa cabeça também, para a gente estar legal, para a gente ocupar esses lugares de forma mais saudável e exercer a nossa prática de uma forma que a gente gere saúde ao invés de doença. Né? Então, os temas transversais, os temas do cotidiano nosso, de cada dia, eles não podem ficar fora da nossa pauta, do nosso
currículo ou do nosso olhar enquanto a gente está preparando o material, o nosso material pedagógico para dar as nossas aulas. A gente tem que fazer um link das teorias com as quais trabalhamos, das fórmulas, né, que são elaboradas, mas sempre linkando com a realidade daquele aluno e mostrando para ele qual é o sentido que isso faz na vida. Porque senão a gente tem uma tendência a tacar matéria no quadro, passar conteúdo, e a gente fica só no conteúdo, no conteúdo, no conteúdo, no conteúdo. E eu acho que a gente perde outras coisas, né? A minha opinião, não sou dono da verdade. Estou compartilhando o que eu acho. Eu estou tentando encontrar caminhos também junto com vocês. Você fala sempre da saúde, né? E aí eu fiquei pensando como que a gente, na verdade, às vezes, a gente sem querer derrapa, né? E aí faz parte, né, da nossa... Nós realmente somos humanos, né, enquanto profissionais do magistério, mas é realmente pensar numa pedagogia da saúde dentro da escola. Porque a gente pensa muito da pedagogia, quando a gente vai discutir, eu não sou professora de biologia, sou um pouco de ciência, eu tenho colegas de ciência, né, a Érica, né, que é uma bióloga maravilhosa, uma das minhas referências enquanto professora de biologia, e aí a gente sempre conversa muito sobre essas questões. Aí eu fiquei pensando, quando você fala, o tempo todo você fala de saúde. Então é a gente pensar numa pedagogia da saúde. E aí quando a gente pensa numa pedagogia da saúde dentro da escola, fatalmente a gente vai chegar numa educação para a sexualidade, numa educação para a diversidade, numa educação para os direitos humanos. Porque se esses tópicos não forem considerados, não há geração de saúde. E a gente inverte, né? A gente acaba pensando mais na discussão pautada num corpo, por exemplo, no caso de ciências, vamos pensar a questão das ISTs, né? das infecções sexualmente transmissíveis, da questão da reprodução, mas tudo isso é um campo da sexualidade. E a sexualidade é pulsão para a vida. Então, até isso a gente tem que repensar enquanto professor, que é não ter medo dos nomes e desfocar o conceito, porque às vezes o conceito também foi levado para outro lado. Então, fiquei pensando, pedagogia da saúde na escola é fundamental, porque é isso que você está falando, né? É a forma, a gente tem que resgatar, e aí como psicólogo você falou bem, né? Resgatar o nosso eu também, né? Porque nós estamos muito adoecidos e adoecidas, né, Sérgio? Pode mandar uma letra aí pra gente? Posso sim, posso. Vou falar um pouquinho, que às vezes eu gosto de falar também das loucuras que eu escrevo. Então, vou mandar um Vou Voar do Irajá, de minha autoria. Tá bom? Tá bom. Vou Voar do Irajá. Esse seu ar blasé de Simone de Beauvoir, você se acha sem ser. Para de me provocar, meu azeite tem dendê. Prepara para o meu vatapá. Sou feito de marrom glacê, mas não sou pro seu paladar. Você só quer saber de pintar a boca, cílios, cabelos, montar no salto e desfilar? Parece a Miss Paquetá. Estica e puxa com este pelo, bate o cabelo, joga pra lá e pra cá. Te suportei o quanto pude. Comprei mansão em Hollywood, mas eu cansei. Vou voltar pro Irajá. Vou voar do Irajá. O cara faz de tudo pela mulher, mas ele também cansa, não quer saber de nada. La Belle de Ju. Bela da tarde. Vou fazer uma misturada aqui, só pra gente dar uma descontraída. Vou puxar alguns autores, alguns compositores que eu gosto demais. Tim Maia, Sandra de Sá, Pedro Luiz, que é parceiro. Tom Jobim. Eu vou dar uma misturada aqui. Vou fazer uma brincadeira, tá? Fazer um medleyzinho. Tá ótimo. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora com você. Não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar. Bebete, vambora, hoje está na hora. Bebete, vambora, hoje está na hora. Eu sou o seu homem e você minha mulher.
Eu sou seu homem e você minha mulher. Eu digo, Bebete, vambora. Hoje está na hora. Bebete, vambora. Hoje já está na hora. Bebete. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem que passa, num doce balança caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena, tudo vale a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena, tudo vale a pena, tudo vale. Garota carioca, swing sangue bom. 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 Olha o jeitinho dela falar. Olha o jeitinho dela andar. Olha o jeitinho dela paquerar. Olha o jeitinho dela. Gol, gol, gol. Garota carioca, swing sangue bom. 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 Vamos já de sá, assim, ó. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. Deixe que diga, que pense, que fale. Deixa pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixe que diga, que pense, que fale. Deixa pra lá, vem pra cá, o que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim. Balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá. Beijinhos com beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem. Só vai com meu balanço quem tem carinhos para dar. Oh, 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 oh. Tá mistureba tudo aí. Olha, o Maurício diz, quem disse que a educação não pode ter ritmo? E ele também tem uma... Ó, quem disse que a educação não pode ter ritmo, alegria e sabor? Maurício da Silva. Tá dando vontade de dançar. O Crescicom colocou. O pessoal parabenizando, parabéns, Serjão, parabéns, equipe Crescicom. O pessoal assim, tá amando, dizendo que ritmo, que voz, que está sendo um presente ouvi-lo nessa pandemia, que esse momento da live está sendo um refresco também no momento de pandemia. Realmente, Sérgio, assim, eu nem estou me sentindo trabalhando. Nem estou me sentindo trabalhando. Pois é. A gente está desde cedo, né? De manhã a gente fez o teste com as meninas. Você também, eu queria agradecer desde já a sua disponibilidade. A gente daqui a pouquinho vai estar encerrando, então já vou fazendo as considerações. Ó, a Márcia, Serjão, o Crescicom agradece a oportunidade de ter sua luxuosa participação, a nossa diretora, no Cresce Conversa. Chile, ótima condução, essas considerações com um espetáculo, essa parte, enfim, olha, a Márcia parabenizando. Eu te agradeço porque desde cedo, né, você se dispôs, é um trabalho nosso e a gente chama um convidado e esse convidado desde cedo está se doando, né, o seu tempo, porque amanhã a gente também ficou cedo fazendo o teste, né, então a gente vê como você realmente se engaja e, assim, nós só temos a agradecer profundamente, né, agradecer a todos os presentes, as pessoas presentes, né, esse processo de educação, né, o Maurício, ele tem uma frase que eu gosto muito, o Maurício vai estar conosco, gente, na próxima live, no dia 21, às 16 horas, na terça-feira, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, e ele escreveu aqui: quem gosta do que faz, descobre que é possível ser sério e não ser triste.
Essa frase é uma frase muito marcante. Você está mostrando isso para a gente, né? Quanta coisa a gente já conversou e olha que momento, né? Que você nos brinda, uma delicadeza da sua fala, né? Ele colocou de novo, olha, quem gosta que faz sabe que pode ser sério e não ser triste. É isso mesmo, né? Sérgio, se tiver alguma pergunta, gente, por favor, vocês façam. Né? Eu sei que o pessoal está parabenizando muito, está vendo excelente live, uma alegria estar com você. Sérgio, as suas últimas considerações finais, eu gostaria que você falasse conosco, né? Assim, como é que o Sérgio, nesse momento, está se sentindo? Como é que o Sérgio se viu antes, né, da pandemia? E que ideia você acha que você terá pós-pandemia? Se a gente pode estabelecer, fazer uma pergunta estapafúrdia dessa, né? Porque, na verdade, mas a gente tem que ter uma ideia de como a gente estava antes, como nós estamos agora, e que ideia a gente pode pensar para frente. Porque você é um professor, um profissional, né, um profissional da saúde, ou um psicólogo, um profissional da sala de aula, né? Então, assim, será que é possível mapear esse antes, meio e depois? Será que é? Pois é. Eu, hoje, né, é claro, todo mundo trabalhando home office, em casa, meus pacientes eu estou atendendo em casa também, né, atendendo online. Essa semana, na quinta-feira, que eu estou voltando para o consultório, meu consultório aqui em Caraí, enfim, né, moro aqui também, eu estou voltando para o consultório para recomeçar a retomar alguns pacientes. Outros ainda atendendo online. Mas a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe muito como é que vai ser esse novo normal, né? O que eu sei e o que me faz falta é que eu sou um camarada de toque, né? Eu sou um cara do afeto e de expressar afeto. Eu adoro dar abraços nos meus amigos, enfim, alunos quando vejo na rua, e a gente está privado disso, né? Então a gente vai, enfim, né? Tocando o cotovelo, trocando sorriso por trás das máscaras. É assim que a gente vai vivendo. Mas sem perder a esperança também. Né? Para quem está em casa é um desafio, para os casais, né? Muito tempo em casa, a gente sabe, rapaz, eu tenho pacientes mais velhos que falam, Sérgio, não aguento mais, minha esposa está me botando para trabalhar direto. Como eu tenho alunos, como eu tenho paciente de 24 anos, não aguento, cara, pô, meus pais, eu tenho que trabalhar dobrado. Ou seja, todo mundo reclamando que tem que trabalhar. Todo mundo querendo deixar nas costas do outro, né? Quando, na verdade, a gente tem que partilhar a vida. E eu acho que é isso que fica pra gente, né? A gente precisa partilhar a vida. Não adianta a gente ter só pra gente. A gente partilha dores, partilha alegrias, partilha trabalhos, né? Partilha poesia, partilha arte, partilha seriedade, partilha comprometimento com a vida, com o país, com a rua onde a gente mora, com o bairro onde a gente mora, com a cidade. Eu acho que é muito por aí. Então, a vida, ela precisa ser partilhada no sentido mais amplo. Dores e alegrias, né? Mas a gente precisa estar junto. A gente precisa unir elos, fortalecer nossos elos, né? Nós, enquanto professores, com os nossos alunos, e por aí. Eu gostaria só de pedir licença, Sheila, para dar um aviso aqui. Queria minha fanpage, que é Serjão Prole Preta, no Facebook, né? Tem algumas coisas que eu estou postando lá, de histórias, enfim, vídeo, às vezes cantando, mas se chegar lá no Prole Preta, é minha fanpage, né? E como o meu Instagram, que é @Serjão Prole Preta, Serjão com J, e sem tio, Serjão Prole Preta. Eu estou acabando um livro dar uma formatada num livro, que eu acho que lá para agosto, julho, final de julho, eu acho que entre julho e agosto estou acabando, que é O Adolescente Homossexual e a Família, Um Caminho Possível. É um trabalho que eu fiz com uma pós-graduação em psicologia, ele estava guardado, eu entrevistei 3 alunas homossexuais e 3 rapazes homossexuais. Né? Fiz um questionário, levantei. E como eles não podiam falar em casa, um dos capítulos do meu livro é para dar voz a eles, que eles pudessem falar. Eu fui uma espécie de mediador, porque não é fácil também encontrar, se deparar com um filho homossexual, e para o garoto também, que é homossexual, para a menina, encontrar uma família muito
dura, às vezes, e eu via os dois lados sofrendo, porque eu tinha alunos, eu tinha pacientes, e essa realidade me chegava. Então, quando eu tive que escolher um tema para falar, eu falei, quero falar sobre esse tema. Agora, imagina um cidadão que foi pastor presbiteriano falar sobre homossexualidade. Estão entendendo? A gente precisa falar. A gente precisa tocar nesse assunto. Eu sou hétero, mas eu não quero viver num país onde jovens homossexuais são espancados, são mortos. Não dá. Eu quero respeito, eu quero dignidade, eu quero, sabe, eu quero a empatia, eu quero estar junto. Então, por isso eu fui para esse lado, né? Então, estou escrevendo aí, estou acabando, fechando, e eu acho que vai ser um trabalho legal. Vou fazer uma live sobre essa temática também, né, aqui na frente. Já fica aí o convite para você lançar esse livro conosco no Crescicom, porque nós, lá no Crescicom, nós já tivemos formação no âmbito da discussão de gênero, sexualidade, né, gênero e diversidade na escola, e essa matemática é um assunto que é muito importante, e a gente tem se debatido sobre isso. Legal. E eu acho que quando você fala, e nessa sua fala, você traz as visões, né? A visão do pai, do responsável, do amigo, enfim, nós temos todos uns olhares sobre as questões que envolvem sexualidade e orientação sexual, e eu acho que é uma questão que a gente realmente tem que discutir na escola, pensando nessa pedagogia da saúde, né, que eu acabei de falar, porque nós temos visto, e aí quando se faz o mapeamento das crianças que estão fora da escola, os estudantes, quando você vai fazer o mapeamento, e há estatísticas e estudos de pesquisa que mostram isso, são ou por uma questão racial, né, são jovens estudantes negros que deixaram a escola porque precisavam trabalhar, ou são jovens negros e brancos, enfim, é uma juventude também que saiu da escola porque passou por processos de bullying, de preconceito, de discriminação, ou por ser negro, ou por ser pobre, ou por ter uma orientação sexual diferente da minha, né, cisgênera. E é importante a gente falar sobre isso, e também a gente no Crescicom está pensando em fazer uma live discutindo um pouco esses temas, né, gente? Então já fica aí a informação que a gente vai discutir esses temas, né, que tratam das questões de gênero, porque isso também está no currículo. E aí as pessoas também têm que entender que quando a gente está falando isso, e você tem que reiterar, Sérgio, que você acabou de dizer, um professor, evangélico, poxa, as pessoas ficam assim, que é justamente para dissociar que ninguém está fazendo aqui doutrinação. Nós estamos falando de coisas que afetam profundamente a nossa condição enquanto sujeitos, né? E nós não podemos estar, como diz, né, o Althusser, naquele livro clássico, Os Aparelhos Ideológicos do Estado, assujeitados a questões que são naturalizadas, né? E naturalizou aquilo que é produto cultural. Então, a gente tem que desconstruir esse olhar, e a sua fala, assim, é maravilhosa, eu espero que você possa lançar conosco, assim, agradecendo desde já, e, por favor, se compromete em público. Com certeza. Ah, tá. Porque aí não vai poder fugir de jeito nenhum, é isso. E eu gostaria, assim, de agradecer muito. Pode falar. Uma coisa só que eu ia esquecer. Pô, dia 25, gente, você perguntou como foi a pandemia, para mim foi muito trabalho, estou trabalhando direto. Eu fiz um clipe que eu vou lançar dia 25 de julho, de uma música nova minha. É um sábado, não sei se sábado agora ou outro. Né? Uma música que eu amei fazer. Fiz o clipe de casa com os amigos, videomakers, falei, pô, tal, fiz a música e tal, mandei para o estúdio, só saí de casa para ir no estúdio botar voz, um amigo meu trabalhou, e vai ser lançado nas redes sociais, né? E Instagram, tem algum motivo? E vem cá, porque dia 25 de julho, nós estamos comemorando o Julho das Pretas, né? E 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, já estou chamando a atenção, tem alguma coisa a ver? Você escolheu essa data? Olha, é por acaso. Tá. Né? Feijão prole preta, mandando a letra, falando de mulher, falando de desigual, falando de tudo. Aí lança uma música, né? Aí sempre, né? Dia 25, eu vou estar então lançando aí, botar aí para rodar. Tá ótimo. E, gente, vocês gostam, é isso. Eu
Eu gostaria de agradecer muito, nós estamos encaminhando o final da live, né? Nós temos 1h30, né? A gente está com um momentinho final. Eu gostaria, antes, né, de você fechar as suas considerações para nós terminarmos, agradecer a presença de todas, todos e todes, dizer que assim, foi um prazer, um privilégio, Sérgio, conversar com você nessa tarde, em nome do CREFICOM, né, do Centro de Formação Continuada, agradecer às pessoas presentes que fizeram suas intervenções, que escreveram e participaram bastante, aos nossos colegas, às nossas colegas, aos alunos e alunas, estudantes que estão aqui, o público em geral, né, porque a gente também não tem só estudantes, a gente tem as pessoas também que quando a gente faz a divulgação, e o CREFICOM também tem essa democracia, né, isso eu acho que há que se tirar o chapéu para um centro de referência, que também abarca todos, todas e todos, os cursos do CREFICOM, embora não sejam para profissionais da rede municipal de São Gonçalo, ele também abre para que entre licenciandos, estudantes de graduação, já formados, enfim, e também outros profissionais que não sejam da rede municipal. E quando a gente coloca no Facebook, a gente tem um monte de gente que quer assistir, está gostando muito. Eu acho que uma das coisas que a gente ganhou nesse momento, da pandemia, é poder estar perto de artistas, conhecer mais um pouquinho a trajetória de colegas, de professores, estão pertinho da gente, a gente nem sabe, a gente nem conhece, né? Verdade. E aí você vem com toda essa sua sapiência, né? Então, quero agradecer em nome do CREFICOM, em nome da nossa diretora, em nome do nosso subsecretário Fernando, e aí, né, falando deles, agradecendo a eles, eu agradeço em nome deles, em nosso nome, equipe CREFICOM, e tem feito um trabalho muito bacana a equipe inteira, né? Então, muito obrigada, Sérgio. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu fiquei com vontade de falar para você. Existe um poema que foi acreditado a Pablo Neruda, mas eu nunca fui pesquisar se era ou não. Eu dei aulas de espanhol durante muitos anos. Confesso que eu nunca vi esse poema nos livros do Neruda, enfim, mas também não fui pesquisar. Mas eu acho que ele é muito lindo e reflete esse momento que você falou, que é assim: tempos difíceis, tudo clama por mudanças, menos os velhos sistemas envoltos em teias de aranhas, tão duras quanto os ferros das máquinas. Mas a gente que acredita na mudança, que vem pondo em prática a mudança, faz florescer a mudança. Então, há motivo para contentamento, há motivo para esperança. E a sua fala, Sérgio, foi uma enxurrada de esperança nessa tarde da terça-feira, do dia 14, assim, muito obrigada, e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, e aí encerrasse uma palhinha de música. Beijos, muito, muito, muito obrigada em nome da equipe CREFICOM. Obrigado, gente. Eu queria, assim, encerrar com um poema que eu gosto, um poeta que eu gosto muito, que é o Solano Trindade. Tirei ele aqui para ler para vocês, tá? Tem gente com fome, Solano Trindade. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação Caxias, de novo a dizer, de novo a correr: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Parada de Lucas, Cordovil, Braz de Pina, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Tem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Tem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. 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 Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome de educação. É trabalho meu, é trabalho seu, e vamos dar de comer. Arte, educação, enfim, vamos para a vida, mas vamos com força. Tá? Que Deus abençoe vocês,
Deus renove a vida de cada um de vocês e que a gente viva a vida com leveza. Serjão pro Olho Preta na área e na luta sempre. Beijão, gente. Valeu. Tamo junto. Tchau, gente. Dia 21 com o professor Maurício da Silva. Muito obrigada. Tchau. 21 às 16 horas, terça-feira. Sérgio, beijo no seu coração. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até logo. Tchau.